Hello, 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 amores do titio. Queridos, tio Regis está passando para trabalhar um dos assuntos mais importantes para concursos e também para a produção textual, que são os pronomes. Quando a gente pensa em pronome, nós vamos logo ao encontro do conceito de pronome. Lembra que pronome pode acompanhar ou pode substituir o nome. Lembra que o pronome, ele já traz o nome dentro dele. Olha que coisa interessante, ó. Pronome. Olha aí, ó, o nome dentro do pronome. Por quê, gente? Porque o pronome está totalmente ligado ao substantivo. Lembra que quem dá nome a tudo é o substantivo, certo? Portanto, o pronome, ele está ligado ao substantivo. Deu para entender a primeira dica aí? Então, o que acontece? Quando o pronome, ele acompanha, nós vamos chamá-lo de pronome adjetivo. Todo e qualquer pronome que acompanha o nome tem valor adjetivo. Por isso que a gente chama de pronome adjetivo. Por exemplo, se eu falar assim, meu cachorrinho é gay. Não é por influência não, tá, gente? Então, o que acontece? Quando eu falo meu cachorrinho, notem, meu é pronome possessivo, certo? Cachorrinho é substantivo. Por mais que eu fale meu cachorrinho, bora lá. Por mais que eu fale que meu é pronome possessivo, ele é considerado um pronome adjetivo, porque todo pronome adjetivo acompanha o nome. Deu para entender? Ó, meu cachorrinho. Se cachorrinho é substantivo, logo meu é pronome adjetivo. Já o pronome substantivo, ele traz o segundo papel do pronome, que é o papel de substituir o nome, viu? E a gente usa bastante isso em textos para evitar repetição de palavras. Quando eu falo, por exemplo, assim, gente, a internet veio para mudar a vida das pessoas. Ponto. Ela, olha aí, ó. Quando eu falo ela, esse ela está substituindo o nome que já apareceu, viu? Olha aí, a internet já é o substantivo, beleza? A internet veio para mudar a vida das pessoas. Ponto. Ela, quem é ela? A internet. Esse ela que aparece é um pronome substantivo, porque ele está substituindo o nome que já apareceu. Deu para entender? Então, o pronome pode ser adjetivo, que é quando acompanha o nome, e pode ser substantivo, quando ele substitui o nome. Beleza? E isso já faz a gente perceber dois elementos que são cruciais, gente, ligados a concursos, que é o elemento anafórico e o elemento catafórico. Bora entender logo isso aí, essa paradinha. Isso está dentro de coesão. Dentro dos processos de coesão, o pronome entra. Pronome é coesão referencial, beleza? Então, quando você pensar em referencial, pensa logo no referente. Geralmente, quem é o referente? O nome. E quem vai ser esse elemento que se refere ao nome? O pronome. Então, bora entender. Por exemplo, se eu falo, volta lá aquela frase. A internet veio para mudar a vida das pessoas. Ponto. Ela, na internet? A explicação já não apareceu? Pronome, o pronome aí, ele tá no valor de coesão referencial, entende, tá? A coesão não serve para ligar, conectar as ideias dentro do texto? E os pronomes, gente, eles vão ter essa função. Então, quando eu falo ela, nesse segundo período, ligado ao primeiro, notem, esse ela já foi explicado anteriormente. A internet mudou a vida das pessoas. Ponto. Ela. Gente, se a explicação já apareceu, é um elemento anafórico. Lembra? Elemento anafórico, explicação antes. Beleza? E o catafórico é quando a explicação vem depois. O meu segredo é este. Olha só, você ainda não sabe qual é o segredo. O meu segredo é este. Este. Aí eu coloco, ó, 2 pontos. Sou quase virgem. É porque eu sou do signo de Libra, que é o mês depois, tá bom? Então, gente, olha só. Meu segredo é este. Sou quase virgem. Quando eu falo sou quase virgem, está explicando qual é o segredo. O segredo não apareceu. Então, quando eu falo o segredo é este, esse este que é o pronome, já está sendo aí, nesse caso, explicado depois. Quando a explicação vem depois, eu tenho um elemento catafórico. Deu para entender direitinho, amores? Elemento anafórico e elemento catafórico. Por isso, a gente tem que observar que geralmente lá na prova ele pergunta: o pronome em destaque exerce função anafórica? Gente, já vou dar uma dica. Se ele for um pronome relativo,
Pronome relativo sempre faz relação com o que já apareceu. Por exemplo, se eu falo, a cidade que moro é Manaus. Viu como é comum a gente falar assim? Só que eu já estou cometendo um erro de regência, que é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Por isso que emprego de pronome relativo tem a ver com regência. Bora lá. A cidade em que moro e não a cidade que moro. Eu tenho que colocar o em porque o verbo exige. Quem mora, mora em algum lugar. Volta. A cidade em que moro é Manaus. Gente, esse em que se refere à cidade. Seria da mesma forma se eu falasse assim, ó. A cidade onde moro é Manaus. Olha aí, ó. A cidade onde moro. Esse onde retoma a palavra cidade. Já não apareceu? Gente, esse onde está na função de pronome relativo. Portanto, lembra, todo pronome relativo exerce papel anafórico, tá? Isso é cara de concurso público. Todo pronome relativo, se ele faz relação com o que já apareceu, ele faz uma referência anafórica. Beleza? Tá bom? Gente, então vamos lá. Classificando os pronomes, bora? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Gente, os pronomes podem ser pronomes pessoais, do caso reto ou do caso oblíquo. Os pronomes podem ser pronomes relativos, que são os queridinhos da prova. Podem ser pronomes de tratamento. E lembra quando vem manual de correspondência oficial da Presidência da República, sempre eles vão trazer pronome de tratamento. Nós temos os pronomes indefinidos, que acabam confundindo a cabeça das pessoas, já que alguns podem variar e outros não, viu? Então, nós temos os pronomes demonstrativos, que a gente tem que entender a ideia temporal e espacial dos pronomes, tá? Os pronomes demonstrativos. Nós temos também, gente, os pronomes que nós chamamos de pronomes... Bora lá, quem está faltando na relação? Pronomes pessoais, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes de tratamento, os pronomes demonstrativos, pronome interrogativo. O pronome interrogativo, gente, é o que existe nas perguntas, viu? Quando eu coloco, por exemplo, assim, quem sou eu? Né? Aquela pergunta bem existencial. Quem sou eu? Esse quem está no início, ele está exercendo a função de pronome interrogativo. Amor, se esse quem vem no meio, já desconfia, ele já tem cara de pronome relativo. Por exemplo, se eu falo assim, ó, a menina a quem me referi é ela. Olha aí, a menina a quem me referi. Esse quem já no meio da frase dá a entender que é um pronome relativo. Beleza? Então, gente, por isso que lá na prova do concurso, ele vai perguntar, tal termo exerce a mesma função ou tem o mesmo papel? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Tudo tem que ser levado pelo contexto. É o contexto que vai me dizer se é pronome interrogativo, é o contexto que vai me dizer se é um pronome relativo. Tudo está ligado ao contexto. Beleza? Vamos lá. Vamos falar dos pronomes pessoais. O pronome pessoal, gente, do caso reto, todo mundo sabe, que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? E os pronomes oblíquos podem ser oblíquos tônicos ou átonos. Os tônicos são aqueles que soam mais forte. Mim, ti, com i. Olha aí, ó, viu? É diferente do que. Ti, te. Olha aí. Então, o que eu tenho que entender? Bora lá. Quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Cada pronome reto pode ser substituído por um pronome oblíquo. Quem são os pronomes oblíquos? Bora lá. Quem é o pronome oblíquo tônico que substitui o eu? É o mim, tá? O mim se refere ao eu. E qual é o pronome átono? Qual é o pronome oblíquo átono que substitui o eu? É o me, é o me, viu? E aí entra aquele lance interessante. Gente, o eu e o mim, que é muito também ainda cobrado em provas. O que eu tenho que entender, gente? Bora lá. Ei, emprego do eu e do mim. Bora lá, bora lá, bora lá? Vai. Primeiro item, gente, está relacionado aos pronomes pessoais. Então, quando eu falo assim, eu tenho de fazer tudo nesta casa. Ai, eu tenho que resolver tudo. Aí eu vou falar assim, isso aqui é para eu resolver. Gente, presta atenção. Se eu fechar com verbo, sempre é o eu.
Beleza? Isso é para eu resolver. A tarefa é para eu fazer. Nota, terminou com o verbo? É o eu, papai. Beleza? Já no caso do mim, observa. O mim, amores, você vai usar quando você observar que após o verbo, a frase prossegue. Por exemplo, se eu falo assim, para mim, viajar de avião é ótimo. Olha só uma coisa. Para mim, viajar de avião é ótimo. Geralmente o professor fala assim, olha, sempre vai ter a vírgula. Só que hoje os concursos, eles brincam com isso. Às vezes ele ausenta a vírgula e o aluno erra por conta disso. Então eu falo, bora lá. Para mim, viajar de avião é ótimo. Para eu saber que esse mim está correto antes do verbo, eu pego o para mim da frente da frase e jogo para o final. Vai, bora lá. Pega o para mim da frente, joga para o final da frase. Vem comigo, bora. Começa a partir do verbo. Viajar de avião é ótimo para mim. Olha como fica perfeito, gente. Deu para entender? Ah, professor, então sempre que o mim tiver antes do verbo, para eu saber que ele está correto, eu tenho que observar. Após o verbo, prossegue a frase? Beleza, tem tudo para estar certo. Mas para confirmar, eu pego o para mim da frente, jogo para o final da frase. Se ficar impecável, gente, é porque ele está correto. Beleza? É o emprego do eu e do mim. E aí a gente já estende essa discussão para um emprego quando tem a preposição. Por exemplo, entre mim e ti não há nada. Isso é a norma culta da língua, tá, amor? Entre mim e ti. Eu tenho que falar entre mim e ti. É errado quando eu falo, entre eu e tu. Pode de errado, pela norma culta. Entre eu, né, e você. Continua errado. Por quê, gente? A preposição, ela pede o mim, ela não pede o eu. A preposição pede pronome oblíquo tônico. Então, eu vou falar entre mim e ti não há nada. Ou entre mim e você não há nada. É errado falar entre eu e ela, entre eu e ele, entre eu e tu, tá errado. É entre mim e ti. Beleza? É a preposição que pede o pronome oblíquo tônico. Então, ela vai pedir o mim e não o eu. Beleza? Outro item que a gente tem que saber sobre os pronomes, gente, é a função do lhe. Pense num pronome que ele sempre vem em provas, viu? Então, o que eu tenho que observar? O pronome lhe só se refere à pessoa. Primeiro item importante. Segundo item, o pronome lhe nunca será objeto direto. Nunca. Não esquece, chuchu. Pronome lhe nunca será objeto direto. Nunca, nunca, tá? O pronome lhe só se refere a pessoas. Então, lá dentro do texto, ele vai perguntar: o pronome, né, em destaque, ele destaca o lhe, refere-se a que termo? E aí você vai ter que encontrar pelo contexto. Lá dentro do texto, você vai ter que perceber. Ei, esse lhe está se referindo a que elemento? A qual elemento? E é aí que entra a questão e a importância de saber que o pronome lhe só se refere a pessoas. Porque se ele falasse, o pronome lhe se refere à cadeira, aí você vai lembrar, mas peraí, cadeira não é pessoa, cadeira é um objeto. Então, tá errado o uso do lhe. Deu para entender? Gente, outra coisa importante. Olha como o pronome tem muita ligação com regência. Por quê? Por exemplo, se eu falar assim, eu lhe vi ontem, eu lhe vi. Analisa o verbo. Quem vê, vê algo ou vê alguém. Bora lembrar aqui, o verbo é VTD. Lembra que quando aparecem as perguntas algo, alguém ou alguma coisa, o verbo é VTD. Então, se o verbo é VTD, ele não pede objeto direto, pela lógica, não é assim? E se o verbo pede objeto direto, não seria errado eu usar o lhe nesse contexto? Eu não vou falar eu lhe vi ontem, tá errado. Quando é que o lhe vai ser objeto direto? Nunca! Como a gente fala lá nas branquelas, né? Gente, nunca! Então, eu lhe vi tá errado. Eu vou ter que trocar pelo pronome que tá correto. Eu ouvi, se for homem. Eu a vi, se for mulher. Eu te vi. Olha só, eu posso usar outro pronome, mas o lhe eu não posso usar, porque o lhe, gente, nunca vai ser objeto direto. Deu para entender? Bora lá. Quais são as 3 funções sintáticas que o lhe pode exercer? Olha aqui para o lado. O lhe pode ser adjunto adnominal, ADN, tá? ADN. O lhe pode ser CN, que é complemento nominal, ou o lhe pode ser objeto indireto. São as 3 funções sintáticas do lhe.
cara de prova de concurso público. Pronome lhe pode ser, gente, bora, de novo. Pronome lhe pode ser ADN, adjunto adnominal. O pronome lhe pode ser um complemento nominal, ou o pronome lhe pode ser objeto indireto. Bora, cada situação. Olha a primeira frase. Roubaram-lhe as joias. Roubaram-lhe as joias. Esse lhe está na função de ADN. Primeira coisa, quando lhe, amor, quando lhe dá a ideia de posse, já é ADN. Quando eu falo roubaram-lhe as joias, tira o pronome lhe. Coloca o pronome possessivo na frase. Bora. Tira o lhe, coloca o pronome possessivo. Roubaram-lhe as joias. Tira o lhe. Roubaram as suas, tudo. Roubaram as suas joias. Olha como deu para colocar um pronome possessivo na frase. Roubaram-lhe as joias. Tira o lhe. Roubaram as suas joias. Viu? Então, gente, sempre que o lhe dá a ideia de posse, já é adjunto adnominal. Por isso que eu posso tirar o lhe e colocar um pronome possessivo na frase. Viu? E nem teria como ser objeto indireto, porque quem rouba, rouba algo ou rouba alguém. O verbo roubar é VTD. VTD pede objeto direto, e quando é que o lhe vai ser objeto direto? Nunca! A gente já viu, beleza? Então, gente, não esquece, é a primeira função. A segunda função do lhe é na função de complemento nominal, viu? Dica, quando o lhe for complemento nominal, no final da frase você coloca a você, viu? Olha a dica, a você. Por exemplo, se eu falo, sou-lhe grato. Presta atenção aí, nessa frase. Sou-lhe grato. Tira o lhe. Sou grato. Coloca no final a você. Sou grato a você. Viu? É assim que a gente confirma quando lhe é complemento nominal. Professor, ele não pode ser ADN? Claro que não, gente. Sou-lhe grato. Troca pelo pronome possessivo. Sou seu grato. Ficou horrível, né? A não ser que eu fale, sou seu gato. Aí sim. Mas sou seu grato não tem sentido. Tirou o lhe, colocou a você no final, o lhe tem função de complemento nominal. Sou-lhe grato, sou grato a você. Beleza? E a terceira função do lhe é de objeto indireto. Já percebemos, se não tem ideia de posse e se não coloca você no final, o lhe é objeto indireto. Por exemplo, se eu falo, dei-lhe comida. Olha só, dei-lhe comida. Professor, mas eu posso falar, dei comida a você. É, mas olha a diferença. Quando eu falo dei-lhe, esse lhe está completando o verbo, não está completando o nome. Quem dá algo a alguém. Olha aí, o verbo dar é VTDI. Se ele é VTDI, ele vai pedir objeto direto e objeto indireto. Dei-lhe comida. Quem é o objeto direto? Comida é o objeto direto. E quem vai ser o objeto indireto? O lhe. Tanto, lembra que eu falei que o lhe só se refere a pessoas. Tanto que na frase, quando eu falo dei-lhe comida, a comida está sendo dada a uma pessoa. Deu para entender? Então, o lhe está na função de objeto indireto. São as três funções sintáticas do lhe. Amores, já os pronomes, vamos bora lá. O e a sempre vai ser objeto direto. Lembra? Em qualquer frase, pela regência, o pronome o, pronome a, objeto direto. Eu ouvi. Olha aí, ó. Eu a amo. Porque o verbo amar é VTD. Então, eu vou usar eu a amo. Já viram que é errado eu falar eu lhe amo. Não pode. Beleza? O lhe, objeto indireto. Quando é objeto. O e o a, ou, ló, lá, vai ser objeto direto. Já os pronomes, eu até brinco com os meus alunos no presencial, eu falo que são os pronomes pornográficos, né? Me, si, nos, vos, viu? Olha só, esses pronomes aqui, ó, me, si, nos, vos, podem atuar tanto como objeto direto quanto objeto indireto. Vai depender do contexto da frase. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, eu te vi, tá? No caso, o te é objeto direto. Já que o verbo ver é VTD, ó. Eu te vi. Quem vê, não vê algo ou alguém? O verbo ver não é VTD? Então, te é objeto direto. Já na frase, bora lá, já na frase, eu te dei cola. Na hora da prova, olha aí, ó. Eu te dei cola. Eu estou dando algo a alguém. Agora, esse te, ó, eu te dei cola. Se cola é o objeto direto, o te é o objeto indireto. Por isso que eu falo, os pronomes pornográficos, que é o me, te, si, nos, vos,
Pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Beleza, amor? Não esquece disso que vai te ajudar lá na frente em regência. Tá. Outro item importantíssimo. Gente, quando a gente pensa nos pronomes pessoais, bora. Dentro de uma frase, eu tenho que lembrar que o pronome reto atua como sujeito da frase e o pronome oblíquo como objeto da frase. Por exemplo, se eu falo eu a amo, quem é o sujeito? Eu. Não é pronome reto? Então, o pronome reto exercendo a função de sujeito. Quando eu falo eu a amo, esse a, na linguagem galeral, não seria eu amo ela? Que é assim que o galeroso fala, né? Eu amo ela. Ei, cuidado. Então, ó, eu a amo. Eu amo ela. Esse a que tá aí, ó, eu a amo, esse a tem função de objeto direto. Pronome reto sujeito, pronome oblíquo objeto. 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 Não esquece desse funk. Beleza? Queridos, então não esqueçam dessa função do pronome. Beleza? Vamos falar de pronome de tratamento logo? Bom, quando se fala em pronome de tratamento, eu tenho que lembrar dos 5 que mais vêm na prova do concurso, tá? Quais são os pronomes de tratamento que mais vêm em concurso? É óbvio. Primeiro é Vossa Excelência, né, amor? Gente, o Vossa Excelência é uma pegadinha. Eu brinco na sala de aula, eu falo que é a armadilha de Satanás, tá? Mas Jesus vai te curar agora, viu? Ei, é o seguinte, vamos lá, vamos logo falar do Vossa Excelência, viu? Gente, os 5 pronomes de tratamento que mais vem na prova, bora lá. É Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Magnificência, viu? O Vossa Alteza e o Vossa Senhoria. São os 5 principais. Então, o que acontece? Por que lá na prova é muito comum eles pedirem questão envolvendo o Vossa Excelência? Por que o Vossa Excelência, amores, é o que mais vem na prova? Por quê? Porque quando eu penso em Vossa Excelência, eu lembro logo dos parlamentares, né? A gente lembra logo dos senadores, dos deputados discutindo na casa. Geralmente eles não falam assim, Vossa Excelência é um ladrão, né? Um pronome tão bonito para usar um termo tão feio. Então, gente, quando eu falo Vossa Excelência, primeiro, lá na prova do concurso, por isso que a gente tem que se basear pelo Manual de Correspondência Oficial da Presidência da República. A gente tem que tomar um cuidado extremo com esse pronome do Vossa Excelência. Por quê? O Vossa Excelência ele é usado, olha aqui, ó, nas 3 esferas da pirâmide que a gente aprende. Tem um poder executivo, tem um poder legislativo e tem um poder judiciário, beleza? No poder executivo, lembra que nós temos sempre o chefe do executivo. No caso da União, do país, é o presidente. Do estado é o governador e do município é o prefeito, beleza? Gente, todos que têm posto de poder executivo, quem está no cargo maior, pode ser chamado de Vossa Excelência. Então, eu posso chamar o presidente da República de Vossa Excelência, o governador do estado de Vossa Excelência, ou então o prefeito. Eu posso chamar de Vossa Excelência, por quê, gente? Porque eles estão no cargo maior do executivo. Estão entendendo, né? Detalhe, quando você escrever um documento oficial, sempre por extenso. Só é aceitável, gente, o pronome de tratamento ficar de forma abreviada para o Poder Judiciário. Já estou adiantando, tá? Só para o Poder Judiciário. O Poder Legislativo e o Poder Executivo, sempre por extenso. Volta. Então, o que acontece, gente? Lembra que o presidente, ele pega e escolhe seus ministros. O ministro está no cargo mais alto, certo? Do ministério. Então, ele também é Vossa Excelência. Aprende, tá bom? Sempre eu vou usar Vossa Excelência quem está no cargo mais alto. Não esquece dessa dica. Então, o presidente é Vossa Excelência, cada ministro, Vossa Excelência. Lembra que os ministros escolhem seus secretários. Então, cada secretário vai ser também Vossa Excelência. Quem estiver abaixo deles, tudo vai ser Vossa Senhoria. Beleza? É que nem os deputados. Senador, deputado estadual, deputado federal, vereador, embora eles se autodenominem o tempo todo, Vossa Excelência, gente, por isso que a gente erra na prova do concurso. Vossa Excelência é só quem preside a casa. Por exemplo, no Senado,
Ei, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, só quem preside. Por exemplo, quem é o presidente da Câmara dos Vereadores é Vossa Excelência. Os outros vereadores viram Vossa Senhoria. Olha aí, que dica legal para concurso público. Ei, a mesma coisa vai acontecer em nível de governo, por exemplo, dos deputados estaduais. Gente, só quem preside a casa é que é Vossa Excelência. Os demais deputados vão ser chamados de Vossa Senhoria. Deu para entender, gente? Só se usa Vossa Excelência para quem está no cargo maior. Fica a dica. Por isso que os presidentes de cada casa podem ser chamados de Vossa Excelência. Os demais não, tá bom? Por fim, o Poder Judiciário. Amor, o Poder Judiciário, olha para cá, é quem está na base da pirâmide. As pessoas têm um conceito errôneo sobre a questão da pirâmide. Elas acham que quem tem o poder maior é o executivo. Ah, quem tem o poder maior é o presidente da República, ele é o executivo. Gente, presta atenção. Quem tem o poder maior é quem está na base, é que nem uma casa, viu? Se a casa não tem uma boa base, ela não consegue. Olha aí, viu? Eu não consigo fazer outros andares. O poder está na base. Então, a base é o Poder Judiciário, por isso que ele tem um poder maior. O Poder Judiciário, entenda, todos vão ser chamados de Vossa Excelência. Até porque no Poder Judiciário nós temos os juízes, os defensores públicos, os promotores, os procuradores. Deu para entender? Então tá aí. E lembra que eles podem, né? A gente pode, num documento oficial, a gente pode abreviar, viu? Quando se refere ao processo parlamentar, ao processo político, eu já não abrevio. Tá aí a dica legal sobre a questão dos pronomes de tratamento, sobre o Vossa Excelência. Deu para entender? Amor, o Vossa Magnificência é usado para reitores. Eu acho tudo. Eu acho, gente, sério, eu acho o poder. Vossa Magnificência. Eu acho tudo. Vossa Magnificência é só para reitores, beleza? Vossa Eminência. Gente, Vossa Eminência eu uso para os cardeais. Então, nós entendemos que são cargos religiosos. Gente, lembra, os cardeais estão abaixo do Papa, viu? Lembra que o Papa é Vossa Santidade, só ele que é Vossa Santidade. Quem está abaixo do Papa são os cardeais. Os cardeais vão ser Vossa Eminência, viu? Ei, príncipe e princesa, duques e duquesa é Vossa Alteza. Não confundam. Rei e rainha é Vossa Majestade, tá? Príncipe, princesa, duque, duquesa, que é Vossa Alteza. Tranquilo? Amores? E aí, nós vamos ter, no caso, o pronome de tratamento, que é o Vossa... Bora lá, qual é o outro? Eu já falei de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, já falei que são para pessoas mortais, né? Regis mortais, que nem eu. Ei, já falei sobre Vossa Alteza, já falei sobre Vossa Magnificência, sim, já falei todas, e Vossa Eminência, beleza? Não esquece. Gente, se eu sei usar bem os pronomes de tratamento, eu estou feito numa prova de concurso público. Ainda mais quando o edital pede Manual de Correspondências Oficiais da Presidência da República. Beleza? Muito cuidado. Vossa Excelência pode ser usado para as 3 esferas: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Para o Poder Executivo e Legislativo, só por extenso. Judiciário pode abreviar. Bora! Para o Poder Legislativo, lembra que eu já falei, só quem preside a casa. Para o Poder Executivo, só quem está no topo, viu? Ou seja, só para o governador e os secretários, tá? Para o presidente, os ministros e os secretários, e para o prefeito e seus secretários. Então, só esses vão ser chamados de Vossa Excelência. Os demais, Vossa Senhoria. Beleza, amores? Ei, espero ter ajudado nessa primeira aulinha, viu? A gente vai ter uma aula 2, uma segunda parte de pronomes, onde eu vou tocar, né, nos pronomes relativos, nos pronomes demonstrativos e os demais que vêm em concurso. Beleza? Um beijo do titio. Não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Não tá inscrito? Se inscreve, amor! Porque é tiro, porrada e bomba, como diz a grande filósofa do século XXI, né? Valesca Popozuda. Desculpa. Queridos, fui!